encarnados. Boa noite aos nossos amigos da internet que nos assistem assiduamente, que é um prazer para nós. Como recadinhos, nós temos aqueles que todo mundo já conhece, estão fixados lá fora os horários de atendimento. O que nós não podemos esquecer é das nossas doações para cestas básicas, que são sempre muito bem-vindas. Qualquer tipo de doação em alimentos não perecíveis são sempre bem-vindos. Não podemos esquecer também das sextas-feiras, às 19h45, o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, quem tiver conhecimento de alguém que esteja necessitando de um tratamento assim mais específico, não tem um cunho espiritual explícito, embora seja dentro da casa. É um tratamento onde psicólogos, psicopedagogos, formados na área, pessoas bastante capacitadas, vêm para um aconselhamento, uma troca de experiências, também é um trabalho muito gratificante. E a novidade, para quem ainda não sabe, é que já foi marcada a nossa viagem para Araxá e Sacramento, que será nos dias 2 e 3 de novembro. Então, quem estiver interessado, conversa com o responsável do dia, que vai dar as informações a respeito de custo, de horários. A gente só passa que é uma viagem de cunho elevado, mas que, fora o lazer, de estar fora do seu ambiente cotidiano, nos traz um retorno também muito grande, porque nós presenciamos trabalhos e movimentos na área que são muito enriquecedores para a nossa vida, para a nossa experiência. E falando em trabalho enriquecedor, para os nossos trabalhos voluntários, que nos trazem um retorno muito maior do que quando a gente só vem para assistir a palestra. Esses trabalhos voluntários são abertos a todos os que estão interessados. Todos os sábados, a partir das 5 da tarde, já começam a ser montados os lanches, né? E uma vez por mês, no segundo sábado de cada mês, às 9 da manhã, nós temos a entrega das cestas básicas. E toda pessoa, toda mão de obra, todo o interesse é sempre muito bem-vindo. Ok? Então, dados os nossos recadinhos, a gente convida a todos para se acomodarem, para deixarem as preocupações lá fora, para cerrarem os olhos, não por nenhum misticismo, por nada, mas que vocês possam ouvir a voz interna, vocês possam ouvir os corações. E que neste momento a espiritualidade maior aqui presente, que de há muito vem preparando esta casa, possa trabalhar em cada um de nós, atendendo às necessidades a que aqui viemos buscar. Então, nos coloquemos mentalmente de joelhos perante a imagem meiga do nosso Mestre Jesus e vamos humildemente nos dirigir a Ele. Amado Mestre, receba o nosso agradecimento por mais esta bendita oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor Jesus, ilumine esta casa que nos acolhe com tanto carinho. Ilumine a cada um de nós para que a busca do crescimento seja realmente concretizada, que possamos assimilar, colocar em prática e sairmos daqui cada vez melhores. E desta forma, então, Senhor Jesus, sabendo que a espiritualidade maior também recebe Tua luz, te pedimos a permissão para dar por iniciado mais essa tarefa da noite de hoje. Hoje nós temos o prazer de ouvir o Caetano, que vai falar para a gente um tema que para mim toca particularmente, que é o período infantil. Seja feliz. Olá, meus queridos irmãos, muito boa noite. Que Jesus seja nos nossos corações, nos trazendo alegria, esperanças novas, né? E nós temos que ser alegres, temos que ser contentes, porque estamos aqui formando uma grande corrente de amor, de energia. E essa energia
nesse nosso cantinho, ela vai beneficiar inúmeros irmãos nossos. Esse é realmente o milagre da caridade. Vai beneficiar muitos dos nossos irmãos que nós sequer conhecemos. Mas o importante é que nós estamos colaborando para esse grande conceito cósmico da caridade, né? Que Deus nos reserva, que Deus nos convida para participar. Não é isso? Então nós temos que participar com alegria. Eu vejo as pessoas vindo, né, para o centro espírita, assim, meio acabrunhados, né, meio carregados, pesados. Né? Quando chegarem aqui, meus queridos, liberem-se. Vocês estão sendo recebidos com os braços abertos pela espiritualidade maior, que nesses instantes vai envolvê-los em muito amor, já está envolvendo a todos vocês, porque os seus mentores, os seus guias, os seus amigos espirituais estão com vocês, acreditem nisso. Estão com vocês, envolvendo-os, porque é nesse instante que eles terão a oportunidade de atuar plenamente em favor de todos nós, restabelecendo. Existem tratamentos que são feitos aqui que nós não nos apercebemos. Muitos problemas que já estavam se instalando, eles já começam a cuidar, a afastar. Esse é o grande benefício, que às vezes é imperceptível, mas que nós recebemos. Meus queridos, e nós temos que fazer por merecer. Só fazer o quê? Colocarmos nas condições necessárias. O recolhimento necessário, aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração. Colocarmos nas mãos do Pai. Sabemos que aqui nós vamos entrar em contato com as energias puras do nosso Pai, do nosso Criador, através dos nossos irmãos espirituais. Essa é a grande mágica, né? Desse nosso cantinho. E de tantos outros que nos recebem com braços abertos. Então você, meu irmão, que veio cansado, que está triste, que está preocupado, libere-se. Coloque-se nas mãos misericordiosas do Pai Maior. E para a gente relaxar, para libertar o nosso mental de nossas preocupações, as nossas palestras sempre versam sobre algum assunto que é muito importante para o nosso dia a dia. E hoje esse assunto que nos é aconselhado a debater aqui, a desenvolver com vocês, meus queridos irmãos, é o período infantil. Olha que beleza! Vamos assim buscar na inocência da criança, né, a alegria de viver. Porque nada mais alegre e bonito de se ver uma criança, né, na sua inocência, recém-encarnada, né, recomeçando uma nova experiência, a sua alegria, seu coração livre dos preconceitos, né, das maldades, né, ali, livre. É assim que Jesus queria que nós fôssemos, né, como meninos, como crianças, né, vinde a mim, né, como os pequeninos, né, para que Ele aliviasse as nossas preocupações, as nossas dores, né, tudo aquilo que nos aflige e que nos deixa cansados. Não só o nosso corpo físico, antes fosse só o corpo físico, né, mas também deixa cansada a nossa alma, né, que às vezes cai no desalento, né, cai no desânimo. Então nós estamos aqui hoje para alegrar, para restaurar as nossas energias, retomarmos as nossas sandálias empoeiradas e continuar a nossa caminhada, verdade? Muito bem. E o texto que nós vamos seguir aqui, como guia, é de um livro chamado Um Desafio Chamado Família. Esse livro é muito importante, muito bacana. Um Desafio Chamado Família. É do nosso irmão Joamar Zanolino Nazaré. E ele começa, assim, citando Meimei. Meimei foi um espírito, né? Está na erraticidade hoje, trabalhando nas colônias espirituais, junto com outros grandes espíritos, inclusive com Bezerra de Menezes, né? E ela diz o seguinte, já para a gente introduzir o nosso tema: a vida é um campo divino, onde a infância é a germinação da humanidade. Olha que bonito, que bacana. E ela vai nos lembrar. E eu quero, antes de entrar no texto, para chamar para vocês ficarem atentos, porque a doutrina espírita, a função dos espíritos entre nós, se não teria sentido, é nos esclarecer, queridos. Não é nos entreter com manifestações. É nos esclarecer sobre os problemas da vida. Então, prestemos atenção nesses ensinamentos.
que são muito valiosos. Em nossa jornada evolutiva, estamos submetidos a uma lei essencial para o progresso espiritual. A lei da reencarnação. E não é nenhuma novidade que o Espiritismo veio trazer para nós. Não, a reencarnação não nasceu com o Espiritismo, meus queridos. A reencarnação existe desde que a humanidade existe. Tá? Desde os primórdios. Temos civilizações antiguíssimas, como os egípcios, os hindus, que já revelavam que a reencarnação era uma lei divina. Tá? Então isso tem que ficar muito bem claro para nós, porque senão nós pensamos que a reencarnação nasceu agora. Né? Não, nasceu com Kardec, não. O que os espíritos fizeram? Os espíritos vieram tirar todos aqueles escolhos místicos, todo aquele material desnecessário sobre essa lei divina. Então veio esclarecer, veio tirar tudo aquilo que não interessava, que só servia para nos confundir e deixá-la cristalina, para que todos pudessem estudá-la, observá-la. A reencarnação o que é então? É a volta do espírito a um novo corpo. A um novo corpo. Com o esquecimento das experiências passadas, sendo o corpo frágil e delicado na forma infantil. Então, todos nós passamos por isso, todos nós somos crianças. Vocês lembram desse período ou não? Quando vocês brincavam alegres e sorridentes, sem maiores preocupações, a não ser de ser feliz. De ser feliz. Então, todos nós passamos por isso, e todo mundo lembra. A partir dos 4 anos de idade, todos nós começamos a lembrar da nossa nova encarnação, da nossa atual encarnação. Né? Para trás é um pouco difícil, né? Mas depois dos 4 anos, a gente começa a lembrar, né? Das nossas brincadeiras, da nossa mãe, nossos avós, o carinho dos nossos familiares, né, para conosco. Muito bem. E aí o nosso irmão aqui lembra que na infância se caracteriza o primeiro período da vida humana. E assim o é, né? A partir do nascimento, nós entramos no período da infância, não é verdade? Começamos a tomar posse dessa máquina maravilhosa, desse novo veículo que a natureza nos presenteia, que é um novo corpo físico. Período que vai aproximadamente, ele lembra também, até os 7 anos. A infância termina por ali, por volta dos 7 anos, né? Fase da inocência, ele lembra, da candura, da simplicidade, da fragilidade. É a fase da alegria, esperança, beleza e movimento. Olha quanta poesia nisso, né? Tudo isso é a criança. Criança é isso aí, alegria, esperança, beleza, né? Movimento. Uma criança quieta, parada, algum problema na frente, né? Porque ela está cheia de energias novas, né? Pegou um corpo novinho em folha, né? Está tudo novinho, energias renovadas, né? Bom, vai nos lembrar também que premissa, né? Que antes de tudo temos que nunca esquecer 2 pontos. Que o espírito possui experiências milenares, retornando às lides terrenas para prosseguir em seu esforço evolutivo. Isso nós esquecemos. Quando a gente olha as crianças, a gente não consegue perceber ali que aqui, o que está novo, o que é novo ali, é só o corpo. Né? Às vezes o espírito é muito antigo. Não é verdade? Bom, para aqueles que acreditam que a vida não começa aqui nem termina aqui. Eu acho que todos vocês fazem parte desse grupo, que acreditam, ou já desconfiam pelo menos, né? Já estão desconfiando pelo menos, que a vida não começa aqui e muito menos não termina aqui. Tá? Muito bem. Então, nessa ótica, quando nós olhamos um bebê, né, uma criança, a gente sabe que, de novo, ali só tem o corpo. Na verdade, o que está ali encarnado é um espírito, muitas vezes milenário, como nós todos. Ou seja, com muita experiência, né, de vida. Isso que nos chama atenção, isso é básico, porque senão a gente não entende muita coisa. Não é verdade? Então é básico a gente entender isso. Ele vai nos lembrar que Allan Kardec, todos conhecem Allan Kardec ou não? Tem alguém aqui que não conhece Allan Kardec? Levanta a mão aí, quem nunca ouviu falar de Allan Kardec. Todos ouviram? Beleza. Professor Hipólito, né? Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, questão 379, já indagara aos espíritos quanto ao espírito que anima o corpo de uma criança ser tão desenvolvido quanto de um adulto. E muita gente se assusta com isso, né? Aí o que os espíritos responderam para ele? Pode mesmo ser mais evoluído, se ele mais progrediu.
pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Então, o que impede uma criança de expressar todo o seu potencial acumulado, o que é? O seu corpo, em desenvolvimento. Não é verdade? Até os 7 anos, a criança cresce, né? O corpo começa, ela só vai realmente se completar definitivamente lá pelo triplo 7. 21 anos é que o espírito se sente confortável na sua nova maquinária, né? E que ele se sente realmente encarnado, não é verdade? Esse período da infância é de total quase inocência, depois vem a adolescência, que ele começa a despertar, né? E depois a juventude, em que ele se incorpora, não é verdade? Muito bem, caminhemos então. Então, à medida que a criança cresce, com o consequente desenvolvimento do corpo físico, a criança vai perdendo gradualmente a perturbação devido ao esquecimento temporário, quando na nova encarnação, e liberta os instintos, as tendências, revelando paulatinamente o caráter, o seu próprio caráter, quem realmente ele é. E assim o é. Quem tem criança, quem já teve, já percebeu isso, né? Que aos poucos a criança vai se revelando, vai se mostrando. Então tá. Aí lembra que para os pais, quem são os pais? Espíritos comprometidos com aquele ser reencarnante, não é isso? A doutrina espírita vê assim os pais, tá? São 2 espíritos que se uniram e se comprometeram com aquele espírito que está agora ali, no berço. Então tem responsabilidades, né? Para os pais há um fator importante no aspecto da infância. Vamos ver qual é. Que são a flexibilidade. Quem estava na aula aqui, a gente estava até discutindo isso, né? Estávamos discutindo profundamente esse período da infância. E lembramos que uma das características da criança nesse período é a flexibilidade do espírito. O corpo também é flexível, né? Bastante molinho. Mas o espírito também está flexível para receber novas informações. Então, o aspecto importante a ser observado pelos pais é a flexibilidade, a ingenuidade e a dependência que os filhos trazem em relação a eles, aos pais. É totalmente dependente dos pais, né? Ele está nas mãos dos pais. Criando um acesso fundamental por parte dos genitores ao coração desse espírito, colocado em suas mãos pela sabedoria e providências divinas. Olha que interessante, né? Então, essas qualidades, a flexibilidade, a ingenuidade e a dependência são as chaves de acesso ao coração do espírito. Então, ou seja, o meio de você transpor, ir além do corpo, tentar acessar, tentar descobrir quem é que está reencarnando na sua família, quem você está recebendo nos seus braços naqueles instantes, naquele momento. Aí Kardec, novamente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 3, analisa a ingenuidade infantil. A criancinha, não havendo podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Nos apresenta a imagem. Olha só que interessante. É apenas a imagem. Isso não quer dizer que o espírito não tenha toda a sua carga de experiência. Às vezes experiência negativa, que está ali para ser retrabalhada, não é verdade? Bem, mas também experiências positivas, está tudo ali. Então a criança, por isso que Jesus usou a criança como imagem da candura e da inocência, né? Só uma imagem, porque não é. A gente sabe que a criança, o espírito pode ter uma experiência muito maior do que a dos pais, por exemplo. Verificamos então as finalidades da ingenuidade. Então, vamos pegar a ingenuidade, ele está propondo aqui. Para que serve a ingenuidade na criança? Ele fala: cativar a indulgência dos pais, despertando um instinto de proteção e ternura, conquistando-lhes o amparo, pois a fragilidade dos filhos requer atenção e cuidados. E por que isso é necessário, né, gente? Porque nós também, esclarecidos pelos nossos irmãos espirituais, ele nos esclarece que muitas vezes recebemos no nosso lar espíritos que não são tão nossos amigos assim. Nesse período é onde nós vamos nos emanar com eles, vamos tentar conquistar os seus corações.
Vamos tentar aconchegá-los aos nossos corações também. Ou seja, modificar tendências, reprogramar aquele ser. É isso que nós vamos fazer. Né? Por isso que serve esse período, né, de fragilidade, de total dependência dos pais. A criança é para os pais uma verdadeira caixa de surpresa. É verdade isso ou não? Olha, né? Olha, cadê a criancinha que está aqui? Cadê a mamãe? Ela não sabe, né, por enquanto ainda, o que vem por aí, não é verdade? Então a criança é para os pais uma verdadeira caixa de surpresas, onde por trás da aparente fragilidade se escondem desejos, gostos, emoções, defeitos, virtudes, vícios, amplos conhecimentos, sentimentos desequilibrados, experiências e hábitos diversos. Olha quanta coisa tem no nosso querido bebezinho. Então. Interessante isso, né? A gente meditar nisso, né? Agora, tudo isso a gente está fazendo para quê? Para a gente tomar real consciência de qual é o nosso papel com esse ser divino, com esse filho do nosso Pai, que está vindo sobre nossa responsabilidade. Responsabilidade de quê? De encaminhá-lo, de educá-lo, né? Por isso que temos que observar as tendências, desde cedo, né? Desde cedo. Porque elas se manifestam desde cedo, né? Você sabe disso? A Clarinha já te... Eu vou andar porque a avó tem a Clarinha, né? Está despertando, tá? Muito bem. Bom, isso, porém, permanece guardado, gente. Todo esse arcabouço está guardado ali no nosso querido ser que nós recebemos. Mantendo inacessíveis as lembranças, surgindo ao longo dos dias em forma de tendências e qualidades. Aí está aí o nosso papel, observar essas tendências e as qualidades à medida que a criança vai desabrochando, como se fosse uma flor, né? Ela vai se mostrando que espécie que ela é, né? Que frutos que ela vai dar, na verdade, que vai ter flores perfumadas ou não tanto, né? Que tem espinho, não. É bem por aí, né? Essa comparação é bem essa. Então, assim, a principal finalidade da infância para o espírito qual é? A educação. Olha que interessante. Então, essa flexibilidade toda que o espírito tem nesse instante é para quê? Para ser moldado. Para que os pais tenham mais facilidade em moldá-lo. Porque se não for assim, se ele já viesse com toda a sua carga e se mostrasse como é, ia ser muito difícil. Ia ser difícil, inclusive, nós temos assim, receber com tanta ternura, né? Receber com tanto carinho. Porque ele ia se mostrar como ele é. Né? Às vezes, muitos deles rudes, perversos, né? Muito bem. Por isso, então, assim é a principal finalidade da infância para o espírito, a educação. E aqui lembramos que é a educação, essa educação que nós recebemos no lar, que os espíritos já viram também. Qual é? A educação moral, tá, meus queridos? Não é a educação intelectual. Porque essa educação intelectual, ele vai para a escola aprender isso, é lá na escola. Mas a educação moral, onde ele vai aprender os valores morais. Os filhos nessa fase estão mais dóceis e maleáveis às impressões que recebem dos pais. Estão aptos a receber ensinamentos verbais e práticos. E estão mais próximos dos exemplos, olha só, dos exemplos recebidos no lar, onde atuam como uma chapa fotográfica, muito sensível, captando tudo o que acontece no ambiente doméstico. É assim, capta tudo. Não pode fazer nada na frente deles de errado, não é verdade? Exatamente, porque senão eles te corrigem. Né? Se for um espírito superior, então, te corrigem em tudo, né? Vovó, não pode, vovó. Antes mesmo de você avisar para ele que não podia. É interessante isso, né? E às vezes nós não tomamos cuidado. Quantos casais brigam na frente das crianças? Na verdade, discutem discussões horrorosas na frente dos pequeninos, não é verdade? Fazem coisas na frente dos pequeninos. Então, por isso que está chamando a nossa atenção, como educadores que somos. A resposta da espiritualidade a Kardec, lá no Livro dos Espíritos, resume a utilidade da infância. Novamente, reforçando. Para que serve a infância? Responde os espíritos lá que colaboraram com Kardec. O espírito, encarnando-se para aperfeiçoar-se, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, nós estamos encarregados, somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, sim. Não podemos delegar para as babás, cuidado, nem para as creches, né? Nem para as escolinhas. A educação moral dos nossos filhos está afeta aos genitores. Não tem como fugir dessa responsabilidade. E nós seremos, os espíritos avisam que nós seremos cobrados, né, pela lei disso. Muito bem.
No conceito, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Aí Emmanuel vem também colaborar nesse tema, né, lá no livro O Consolador. Observamos a importância do aproveitamento da fase infantil para a efetivação do trabalho educativo junto ao coração dos filhos. Olha, Emmanuel não fala junto ao intelecto, ao cérebro, não, ao coração. E aqui, para nós, o coração simboliza, a gente sabe disso, o coração simboliza a morada dos nossos sentimentos, né? De preferência, nossos melhores sentimentos, não é verdade? Emmanuel, meus queridos, chama atenção para isso, ó. Efetivação do trabalho educativo junto ao coração, porque a moral, meus queridos, ela tem que vir da alma, ou seja, do coração, no coração. Não é no intelecto. Não é no intelecto. A parte intelectual é a parte da ciência, a parte cívica, né? A moral começa dentro do lar. E o espírito reencarnado vai refletir essa moral aprendida dentro do lar para a sociedade. É onde ele vai começar a se formar um cidadão completo, não é verdade? Aí na escola ele recebe a parte educacional, né? Aprender matemática, ciências, que vai juntar com a moral, as duas asinhas do anjo, não é verdade? Que nós temos que desenvolver juntas. Esse é o objetivo da reencarnação. Quem estuda lá conosco sabe disso, né? Sérgio. É isso aí, que nós viemos aqui para desenvolver essas duas asinhas, moral e intelectual. Muito bem, vamos seguir aqui. O trabalho de educação, ele vai nos lembrar que não se resume nos primeiros anos de vida física, mas, indubitavelmente, será nesta fase, a infância, que haverá as melhores condições e o espírito reencarnante estará mais receptivo às palavras e exemplos dos pais. Portanto, que não podemos perder tempo. Nós temos que educar nossos filhos desde o berço. Tem pais que ficam com preguiça de educar os filhos, né? Aí joga na mão das empregadas, joga na mão das babás, fica longe do filho. E depois, quando ele vai querer educar o filho, já era. Já era, porque já passou a fase. Né? Lá pelos 7 anos, já começa nos 4, né? Quando 4, 5, 6 anos, já foi. Então, pais, tomem cuidado. Tem que ser desde pequenininho. Allan Kardec, de novo, lá no Livro dos Espíritos, agora na questão 208, afirma: os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. De novo, olha a importância disso, gente. Se não fosse importante, os nossos amigos espirituais que ajudaram Kardec a elaborar o Livro dos Espíritos, que nos traz todo esse arcabouço de informações e orientações, não seriam tão enfáticos. Não seriam tão enfáticos. O lar sofrerá, continua o nosso irmão aqui, o bombardeio de influenciações do mundo exterior. Não é verdade? Então o lar é aquele reduto onde a criança está ali, junto com os pais aprendendo, mas ele sofre influenciações. De onde? Parentes, colegas, professores, a imprensa, a mídia, né, a televisão. A televisão então nasce hoje com os bebês, né? Os pais, a internet, os pais, para deixar o bebê não chorar muito, colocam uma televisãozinha no quarto dele para ficar olhando os desenhos ali. E ele fica, pior que eles adoram, né? Coloca o bebê no desenho e ele fica fora dele. Meu Deus do céu. Aí, mas só que essas influências externas seduzirão nossos filhos à aquisição de hábitos bons ou infelizes. Então, nós temos que estar atentos também o que nossos filhos estão recebendo do exterior. Perfeito? Assim, os pais devem estar conscientes de que Deus colocou em suas mãos a responsabilidade maior de orientação moral aos seus tutelados e os dotou de recursos para cumprimento de sua missão. Perfeito? Então Deus nos ampara também. Ele cria os recursos, não é verdade? Então o período infantil se constitui na fase áurea da educação. Como é que ele enfatiza isso, né? Então, querido, olha só como ele enfatiza. E é realmente importante isso aqui. É nessa fase que o espírito observa, analisa e grava profundamente, olha, profundamente, tudo o que ouve e vê. Interessante, né? Estando mais flexível aos esforços dos pais por ainda não haver despertado toda a carga de sentimentos, vícios, desejos e hábitos. Porque se tivesse, seria muito difícil o trabalho dos pais. Como é difícil quando os pais deixam passar, quando os pais querem acionar, começar a
a exercer essa função, ele já se rebela, não é verdade? Você não manda em mim. Eu faço qualquer, não é verdade? Muito bem, e os espíritos hoje que estão vindo são bem espertos, viu, gente? São bastante, já tem bastante acuidade, né? Ainda Emmanuel, lá no Consolador, no livro Consolador, nos diz, reforça, a criança nesta fase é mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho, ou seja, a reprogramação. Então, quando nós percebemos más tendências em nossos filhos, nós temos que corrigir desde muito cedo, porque senão depois ele não cedo. Não é verdade? Então perguntamos, tem aí dois conflitos, educação antiga ou educação moderna, nos dias atuais? É isso que a gente sempre fala? Pois, mas aí, eu devo adotar os padrões que meus pais e meus avós adotaram, ou não? Eu vou adotar agora os novos padrões da minha geração, né? Bom, vocês sabem que a espiritualidade, mais do que nós, eles são bastante, tem muito bom senso. O que eles nos aconselham? Nem lá, nem cá, no caminho do meio. Olha aí. Há procedimentos no processo educativo que devem ser aproveitados, tanto do tradicionalismo e respeito das gerações passadas, tradicionalismo e respeito, quanto da compreensão e liberdade da visão moderna. Olha só, o caminho do meio, nem lá, nem cá. E procedimentos que devem ser evitados, como o preconceito das gerações passadas ou a libertinagem e falta de autoridade da visão moderna. Olha que interessante. Que conselho magnífico, né? Ou seja, pais, queridos irmãos, são responsáveis, caminho pelo meio. Os perigos da atualidade são representados pela liberdade sem responsabilidade, em nome de uma não proibição sistemática à manifestação das crianças e jovens, desprezo aos valores do espírito, em busca do prazer sem equilíbrio, do imediatismo e do egoísmo pregado sutilmente. E agora nós temos um outro grande inimigo nosso das crianças, que é o consumismo. O consumismo, não é verdade? Eu sei, porque tem uma em casa que não pode ver nada que quer, não é verdade? Então, é complicado, né? E quer mesmo, né? Ah, você quer, vai ficar querendo, né? Kardec, de novo, nosso grande mestre, no Evangelho segundo o Espiritismo, alerta-nos. Espreitem, pois, dos pais os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios e cuide de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Aquilo, sem deixar que aquilo se enraize na criança. Tem que combater com energia. Não com violência, meus queridos. Olha, que em nenhum momento, é com energia, com decisão. Então aproveitemos a infância, aqui ele faz uma comparação muito bonita, né? Como o agricultor cuida de sua lavoura, preocupando-nos em preparar a terra dos corações, de novo os corações, queridos, olha só, não é intelecto que interessa, os corações, né? Preocupando-nos em preparar a terra dos corações, plantando as sementes benditas do Evangelho, arrancando as ervas daninhas dos vícios, promovendo a irrigação do serviço cristão e vendo-a crescer sob o sol do amor verdadeiro e sincero. Amor verdadeiro e sincero. O amor verdadeiro e sincero é aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que educa. Não é aquele que bajula. Preste bem, você está pensando nisso. Porque senão depois nós vamos chorar. Vamos lamentar. Se não conseguirmos acender um holofote à nossa volta com esforço pessoal, jamais esqueçamos que a simplicidade do fósforo não só ilumina, como também acende o fogo da esperança. Um alerta, poeticamente falando, ele quer chamar a atenção para os nossos pequenos esforços. Quer dizer, façamos todo o esforço que pudermos, para reorientar aqueles que nós assumimos a responsabilidade. Se nós não pudermos fazer muito, que façamos o mínimo, que é preocupar-se. Preocupar-se com esses pequeninos, né? A infância amparada será o jovem dinâmico e capaz de amanhã. E esse jovem será a diferença dos destinos do mundo. Tem um outro ditado que diz que eduque a criança e não precisará repreender o homem, não é verdade? É uma coisa que a gente esquece hoje. E é lamentável a gente ver as nossas casas de detenção para jovens, né? Lotadas.
né? Botadas, justamente por isso aqui, né? Por vários fatores que não vamos discutir aqui, não vamos entrar no mérito, tá? Mas, né? Sem esse amor, tem esse amor dos pais, por vários fatores. Emmanuel nos afirma, lá no Consolador, para finalizar, a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa de Jesus. Olha que interessante. Então, a fonte de renovação é o Evangelho, e o mestre é o nosso querido e meigo Rabi da Galileia. Então, meus queridos, olha que bonito esse texto. Eu espero que essa mensagem realmente cale fundo em nossos corações. E só para encerrar, posso fazer uma coisinha? Porque hoje eu voltei com as poesias. É rapidinho. Porque a poesia é uma coisa que nos encanta, não é verdade? Anima a nossa alma, né? Refrigera. E eu escolhi aqui uma poesia desse Parnaso de Além-Túmulo. Vocês conhecem esse livro aqui? Foi o primeiro que o Chico escreveu, viu, gente? Quando era bem jovenzinho, tá? Isso aqui são poetas, já que tinham desencarnado, tá? E nesse poema, é um poema do Casimiro de Abreu, acho que é isso mesmo, é o Casimiro. Casimiro Cunha, não, Casimiro de Abreu é outro, Casimiro Cunha. E ele escreveu uma poesia chamada Anjinhos. Então vamos lá, vamos ouvir. Ó mães que chorais na vida, os vossos ternos anjinhos, e quais meigos passarinhos cindiram o espaço azul, deixando-vos sem conforto, o peito dilacerado, o coração desolado, a alma tristonha e exul. Reconhecei que na terra só se conhecem as dores, os prantos, os amargores, as frias noites sem luz. E os vossos felinos ternos, quais centelhas luminosas, são as flores mais formosas das moradas de Jesus. São mensageiros felizes, nas radiantes alturas, em meio das luzes puras, e outras rútilas esferas, resplandecendo imortais nos espaços deslumbrantes, quais reflexos brilhantes das selinas primaveras. Visitam os vossos lares como gênios protetores, ofertando-vos as flores do seu afeto eternal. Osculam-vos ternamente, insuflando-vos coragem, ao transpor-lhes a voragem do abismo negro do mal. Alegrai-vos, pois, ao ver-lhes, quando partem sorridentes, venturosos, inocentes, como fúlgidos clarões. Eles farão despertar as alvoradas formosas de luzes esplendorosas dentro de vossos corações. Que bonito, né? Muita paz a todos. Espero que todos reflitam sobre esses ensinamentos e meditem sobre essa questão de ser pais e essa coisa do... Para que serve o período da infância dos nossos queridos pequeninos? Hoje eu estou fraco em responder perguntas. Eu estou fraco em fazer. Alguém tem alguma colocação, alguma perguntinha para ele? Eu só fiquei pensando nesse finalzinho, não na poesia, quando você estava terminando, aquele velho ditado que é de pequenino que se torce o pepino. Exato. Não é? De pequenino que se torce o pepino, né? As mamas italianas falavam isso, né? É verdade. Minha avó também usava isso. E o filho canta na minha avó, basicamente. Bacana. Minha avó é educadora excelente. Graças a Deus, né? Os avós são pais com açúcar, né? Isso. É mais fácil, né? Saber como educar melhor a gente, né? Alguém tem alguma colocação? Diga, Sérgio. Papai, eu queria que você falasse assim, o que acontece na adolescência, né? Que é um período de tanta transformação. Pois é. A adolescência é a sequência da infância. Como diz o texto aqui, é um período em que realmente o espírito já está despertando. Despertando o que? A sua consciência. Já está passando, como ele diz no texto, aquela fase do esquecimento, né? Que acompanhou a fase de infância, né? Então é onde realmente o espírito começa a despertar a sua real personalidade. É por isso que muitos pais reclamam, não conheço mais minha filha, não conheço mais meu filho, não é verdade? Porque ele começa a se mostrar como realmente é. Toda aquela gama de experiências que está dentro, que o espírito traz, vamos usar assim essa linguagem, o que ele carrega, começa a
a aparecer lentamente nesse período. Não é verdade? Até ali o Maurício não deixa eu mentir, não é verdade? Começa a aparecer. E nós temos que estar atentos desde pequeno, porque nós educamos. Então, por isso que a educação desde a infância é fundamental. Porque nesse período em que ele vai precisar de orientações e de encaminhamento, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, porque você cuidou dele, né, com coração, com amor, né? Como amigo, olha a importância de ser amigo. Porque, na verdade, queridos, o papel de pai e mãe é apenas transitório. Todos nós somos irmãos e devemos nos transformar em amigos. Então, sejamos amigos dos nossos filhos, que aí será fácil conversar com eles. Eles vão aceitar, porque desde pequeno você vem conversando com ele, habituando a conversar, a dialogar, e ele sente de você carinho, né? Recebe de você afeto. Então não tem porquê, mesmo ele tendo algum resquício do passado, agir de forma violenta como você. A não ser, é lógico, que sejamos ferrenhos inimigos. Mas mesmo assim, esse sentimento, a placa, né, começa a fazer o seu efeito reeducador, né, o seu efeito reprogramador. Isso que é fantástico na reencarnação. Por isso que isso é fantástico, tá? Essa lei divina. Né? Mais alguém? Levanta a mão e dá o microfone. O que eu queria dizer é que a criança, ela, na verdade, ela tem uma sensibilidade não só pela fala, né? Ela sente o que o adulto que está com ela está sentindo emocionalmente. Então não adianta a gente ter um discurso que não seja verdadeiro. Fundamental. Né? E desde muito pequenininho, né? Então, assim, que se considera que até os 3 anos a maior carga de despertar e de aprendizado. Depois, até os 6, são os anos, assim, cruciais para toda essa sedimentação mesmo da criança. Mas não adianta ser um discurso vazio, porque muitas vezes a gente está ali sorrindo com a criança, mas o íntimo às vezes está muito sofrido, ou então a gente está contradizendo os nossos próprios valores, a gente tem um discurso, e exemplifica de alguma forma ali nas entrelinhas, e a criança ela tem uma percepção muito intensa, né? E o que deixa a criança às vezes muito insegura é ela perceber que o adulto que está com ela, ele está trazendo uma mensagem que não é verdadeira, né? Seja do sentimento, seja de valores, de prática. Isso torna a criança extremamente insegura e às vezes ela parte até para um caminho de se tornar mais violenta, de se tornar mais rebelde, porque não existe uma verdade ali naquela relação. Exatamente, de uma aceitação, né? De uma aceitação, porque ela tem uma percepção. Né? Então essa questão é fundamental, e a questão do vínculo verdadeiro, né? Que é criada através do afeto, e que muitas vezes a gente tem que vencer aí tantas coisas, porque na verdade o que eu considero, né, como mãe, é que a gente ensina muito eles, mas que a gente aprende muito mais. O quanto a gente aprende com esses filhos e o quanto a gente tem que estar se revendo, né? Até para a questão de como fomos educados, e que, né, essa coisa do caminho do meio, quão difícil é, e que de cada filho tem uma necessidade, porque cada um é uma alminha, e cada um tem uma personalidade. Não adianta a gente querer ter uma linha de conduta igual para todos, um padrão que a gente não consegue acessar, né? Então é um grande desafio, né? E a gente erra muito, acerta, mas erra muito, mas a gente erra menos quando a gente vai procurar ajuda e vai procurar aprender a ser, né? Porque quando a gente se coloca naquela posição de superioridade do pai, que é a autoridade, que vai ditar tudo, sem saber, porque a gente não sabe, né? A gente perde a oportunidade de criar esse vínculo. Fantástico, tá vendo? Nossa irmã complementou tudo, porque realmente é um desafio. E o Nuno chama um desafio chamado família. E vamos lembrar, quem tem dúvida, quem quer aprofundar esse assunto, leia o livro do Nuno. Nossos filhos são espíritos. E por que eles sentem, minha irmã? Porque são espíritos. Eles não são um corpinho só. Não, são espíritos. Eles têm sensações, têm sentimentos, às vezes muito mais aguçados do que nós pensamos. Por isso que eles percebem. Realmente, como salientou nossa irmã, não adianta ser hipócrita. A criança percebe rapidinho. E realmente começa a não aceitação. Bacana. Legal, né? Que bacana isso.
E complementando o que a Silvia falou, realmente os valores que os pais têm que passar para os filhos. Está se perdendo muitos valores de família, os valores de moral, de um monte de coisa, né? Uma crise, né? E os pais têm medo de falar não para o filho, né? Eles têm medo de perder o afeto do filho, ele vai ficar bravo. E a gente tem que falar não muitas vezes, porque lá na frente o mundo vai pedir para eles, e a hora que falar não, eles vão ser dependente químico, vão se suicidar, não vão estar preparados para ouvir o não da vida. Então, toma muito cuidado com isso, né? É verdade, por isso que ele chama atenção aqui. Nós temos que observar atentamente, começar a corrigir, dizendo o quê? Às vezes tem que dizer não. E o não realmente é não. Sim, que seria como Jesus disse, né? Sem ponderar muito, né? Porque senão... Sim, não. Porque senão você não corrige. E quando é pequeno, não adianta corrigir depois. Perfeito? E o pai e a mãe tem que estar junto nessa educação, tem que ser parceiro, né? Meu Deus! Porque se a mãe que fala não e o pai vai lá estar fazendo as gracinhas para eles vão achar que o pai está legal e a mãe é a bruxa malvada, né? Exatamente, não pode ter essa dicotomia. E vice-versa. É verdade, tá vendo? Por isso que ele chama a nossa atenção, para a gente equilibrar essa coisa e tomar a responsabilidade e começar a gente a corrigir. Porque senão a gente não aprende com eles, né? A gente vai só se debater com eles, vai só brigar com eles, não vai aprender. E às vezes são espíritos que têm muito a nos ensinar, como salientou a nossa irmã. É isso, né? Bacana. Então, pelo nosso horário, eu vou encerrar com uma pergunta do Lourenço. Lourencinho, Lourenço. Tudo bom? E eu preciso me desculpar com ele porque eu não consegui imprimir a pergunta. Mas ele, então a pergunta dele é assim, que hoje em dia com as uniões conjugais se desfazendo, fica mais difícil a educação. E como é que fica então, não só a educação moral, como a espiritual em casos como esse? Pois é, não fica, né? Muitas vezes não fica. Se o espírito realmente não traz uma bagagem já sólida, né? Espiritual, muitas vezes se perdem. É por isso que nossas casas de detenções de correção estão faltando espaço. Senão, não estaria, a gente viria refletido. As casas estariam vazias, né? Então, é muito difícil. Se o espírito realmente não tiver uma bagagem já considerável de experiência e encontra um meio adverso, dificilmente ele vai superar sem a ajuda de um lar estruturado. E esse é o maior problema da nossa sociedade atual. Os lares desestruturados realmente tendem a multiplicar o número de espíritos também desestruturados. Reproduz, né? É isso. Não fica. Perfeito? Meus queridos, muita paz a todos. Que Deus abençoe as nossas crianças. Que não esqueça também daqueles que realmente não tiveram um lar estruturado, que não tiveram tanta orientação dos pais, né? Então, mas que a bondade divina não os esqueça, que a luz de Jesus os envolva e os oriente, né? Que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, a gente sabe disso. E tudo é aprendizado, é experiência. Paz a todos. Se você precisar. Todos nós precisamos sempre, não é? Realmente é um tema bastante interessante, bastante vasto, né? Daria para a gente ficar conversando a esse respeito horas. Mas vamos ter muito o que pensar sobre isso. E agora, então, que muito recebemos, vamos deixar que seja retirado de nossos corações, de nossas mentes, da nossa alma, tudo que tivermos de melhor, de maior, no sentido de amor, de solidariedade, de dedicação, de carinho. Então que essa espiritualidade abnegada aqui presente possa utilizar esta nossa energia para o bem comum. Que possamos vibrar neste momento para o consolo de todos os seres, de todas as almas que nesse momento sofrem. Para os que sofrem dores físicas, dores morais, quer seja em hospitais, em casas de detenção, em seus próprios lares, aqueles abandonados nas ruas, idosos, crianças, vamos deixar que neste momento eles recebam esta energia gostosa, este calor que possa aquecer o coração de cada um deles. Vamos vibrar intensamente pelas mãos que auxiliam, pelos que têm o poder de minimizar esses sofrimentos. Vamos vibrar pelos que
desencarnam nesse momento, para que eles encontrem amparo e luz, pelos que reencarnam, para que possam se sentir amparados e bem recebidos. E vamos vibrar pelos que aqui sofrem por esta momentânea separação. Vibramos por nós mesmos para que possamos cada vez mais fazer parte desta equipe que leva tranquilidade, que leva a energia suficiente para minimizar esses sofrimentos. Vamos vibrar pelo nosso lar, para que ao lá voltarmos encontremos harmonia, tranquilidade, segurança. Quer ele esteja sozinho, fechado neste momento, ou se lá houver alguém a nos aguardar, que esta pessoa, esses nossos familiares, possam também receber este amparo, esta luz. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso estado, pelos governantes e por esta casa que nos recebe e nos ensina. E desta forma, então, nos dirigindo novamente ao Senhor Jesus, vamos pedir a Ele: Pai, permita que possamos vibrar amor até aos que não nos são tão caros, tão simpáticos, tão amigos. Permita que recebamos todo o seu amparo. Ampare-nos e ilumine-nos, abençoe-nos, fortaleça-nos e proteja-nos, agora e sempre, dando-nos a permissão para encerrar mais esta noite de trabalho. Que assim seja. Então a gente aguarda tranquilamente para poder receber os passes.